Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Rotary Clube do Recife, né? Mais uma plenária, hoje com a nossa palestrante João Mazzarello. Nesse momento faço a composição virtual da mesa. Cadeira número 1, Paulo André Rabelo. Cadeira número 2, Carlos Eduardo Xavier. Cadeira número 3, a palestrante João Mazzarello. Cadeira número 4, Leandro Araújo. E cadeira número 5, Zé Ubiraci. Para a oração rotária, convidamos... Vamos fazer a saudação. Rotária, passo a palavra ao nosso presidente para iniciar a plenária de hoje. Solicitamos que todos, virtualmente, saudemos o pavilhão nacional. Protocolo. Oração rotária. Oração rotária, chamamos o companheiro Alfredo Correia. Alfredo Correia. Acho que ele não está ouvindo. Alfredo? Então pode passar a oração rotária para Carlos Vale, se ele tiver com dificuldade de ouvir. Carlos Vale está mais. Oração. Enfim, vamos pedir a Deus para termos um dia proveitoso, para que a gente possa continuar fazendo bem, que esse mal cada vez mais diminua, que o Rotary sempre possa, junto com seus companheiros rotarianos, juntos, fazer parte desse corpo tão bonito, que é o corpo de fazer o bem ao próximo, sem ver a quem, assim como a prova quádrupla nos ensina, e que todos nós possamos, cada vez mais, nos ajudarmos mutuamente também. Assim seja. Tempo do presidente. No tempo do presidente, curto, tenho a dizer que essa semana que passou, fizemos uma visita ao CIODES, uma visita que foi organizada, né, pelo companheiro e vice-governador Carlos Vale, onde essa visita que nós fizemos nos mostrou como funciona, né, o CIODES, o Copom, famoso 190. Foi demonstrado pelo coronel Luciano toda a estrutura que existe hoje, a forma impressionante, porque mostrou coisas que nós não sabíamos como funcionava, como, por exemplo, um carro, quando ele é furtado ou roubado na região metropolitana aqui, que entra no Recife, todas as câmeras da CTTU focam aquele veículo, capturam a placa, e a Polícia Militar ela tem, então, condições de verificar o trajeto que aquele carro fez, facilitando, assim, até o encontro do bem que foi roubado. Muito interessante a visita que foi feita. E, posteriormente a isso, foi demonstrado também algumas carências que existem lá no CIODES, até por uma questão de verba. E o nosso companheiro Carlos Vale teve uma brilhante ideia de que o Rotary Clube do Recife poderia fazer um projeto para que fizéssemos um projeto para a governadoria, né, para aquisição e doação de um drone para a segurança do nosso estado. Achei ótima a proposta de Carlos Vale e ele ficou de elaborar esse projeto e nos apresentar posteriormente. O segundo assunto era o de lembrar a todos os companheiros, né, a campanha que foi iniciada no começo do mês, que é a campanha Meu Clube é 10, né, para que cada companheiro aí faça a doação à Fundação Rotária de $10, aproximadamente R$50. Isso é muito importante. Quem já fez, ótimo, e quem não fez, por gentileza, poderia tratar de fazer essa doação à Fundação Rotária. O tempo do presidente é só. Tempo do secretário. Carlinhos, por favor, me permite fazer a apresentação? Perfeito. Compartilhar aqui. Só. Pode fazer aí? Pode fazer. Tá.
Bom, boa tarde a todos, companheiros. Nossa convidada de hoje. Do tempo de secretaria, a gente tem o recebimento aí dos boletins da semana, que basicamente o nosso, que já foi distribuído para todos os companheiros, todos os associados, com a mensagem do presidente do RI, e também algumas mensagens aqui dos companheiros da reunião passada, né? Do boletim Rotary Guararapes, também iniciando com a mensagem do presidente do RI, e também algumas mensagens dos companheiros de lá. Mas uma coisa que a gente pode destacar nesse boletim, que vão ficar à disposição dos sócios que queiram dar uma olhada, mas aí esse poema aqui me chamou a atenção na mensagem do presidente do RI, que é exatamente um destaque com relação ao lema desse nosso ano rotário. Ou seja, o maior presente de todos, o maior presente que não é estou enrolado, o maior presente que nos é dado é o poder de tocar uma vida para mudar, para fazer a diferença no círculo da vida. Se pudermos estender nossas mãos e doar nosso coração e alma, a mágica vai começar a acontecer à medida que a roda começa a girar. Vamos girar a roda juntos, assim toda a humanidade poderá prosperar. Nós temos o poder e a magia do servir para transformar vidas. Então, a mensagem do presidente está bem detalhada, bem focada exatamente em a gente dar as mãos e fazer alguma coisa pela nossa sociedade. A gente sabe hoje que a gente vive numa sociedade extremamente carente, principalmente agora com essa pandemia, e temos muito o que fazer. Do Rotary Boa Vista, também temos a mensagem do presidente do RI e também mensagens da última reunião plenária lá do Boa Vista. Destacando aqui que a quantidade de sócios presentes do Boa Vista foi significativa, né? 21 presentes na reunião passada. Do Largo da Paz, também a saudação de posse da presidente, que, infelizmente, perdemos a vez de ter a primeira presidente, pelo menos aqui no nosso distrito, né? Então, o Largo da Paz saiu na frente e elegeu e deu posse à companheira que é a primeira presidente aqui do nosso distrito, a Lenita. Bom, do tempo da secretaria, é basicamente isso. Com a palavra, protocolo. Nesse momento, gostaríamos de convidar o companheiro Leandro Araújo para fazer a apresentação de nossa palestrante. Deixa eu tirar a página de Carlos Eduardo aí. Estou fechando aqui. Obrigado, Carlinhos. É um prazer muito grande apresentar uma pessoa como o Jô, que, além de muito conhecida, todos sabem da capacidade, e que nós sempre pedimos o currículo à pessoa. Ela é uma figura tão simples que vocês vão ver o tamanho do currículo que ela mandou para mim. Isso deve ser depois multiplicado por 10, pelo menos, tá? Jô Mazzarolo, jornalista há 40 anos, mestre em comunicação e cultura. Trabalhou em emissoras da Globo, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. E há 21 anos coordena o jornalismo da Globo em Pernambuco. Pode botar mais 10 mil coisas aí, porque ela só mandou isso pela simplicidade, eu tenho certeza. Jô, o microfone é seu e muito obrigado por ter vindo nos prestigiar. Bom dia, bom dia. Obrigada pelo carinho de vocês, mas, de fato, a vida da gente é aquilo que a gente é, né? Quer dizer, enfim, a gente faz e transmite um pouco daquilo que a gente é, e de fato, o meu currículo é assim mesmo. Eu agradeço a diretoria, ao Paulo André, ao Carlos Alberto, ao Carlos Vale, ao Leandro, enfim, a todos vocês que estão aqui, a todos os que pararam o seu dia
para escutar, e a Valéria, que aceitou a minha provocação. Só para contextualizar para os que chegaram depois, antes da pandemia, teve uma reunião do Rotary no Português, no Clube Português, e eu fui com o Yuri Maia Leite, que é o nosso diretor regional. E aí, no final, teve, a próxima é a Jo, a próxima é a Jo. E aí, a próxima veio a pandemia, e eu pensei, um dia conversando com Valéria pela amizade, que os nossos filhos são amigos, e aí eu disse, eu tenho uma dívida. Então, ela pegou pela palavra e logo depois articularam essa minha participação. Mas, enfim, na verdade, eu vou dividir um pouco daquilo que aconteceu na minha vida e um pouco daquilo que eu penso sobre comunicação. E acho que nós sentimos muita falta de pessoas, de gente ao redor, mas, assim, o que eu vou fazer agora é um pouco do que a gente faz na televisão todos os dias. E uma das minhas propostas, quer dizer, sempre é uma discussão diária com a equipe, é como nós sermos simples. Porque na simplicidade você consegue atingir todas as pessoas que estão na sua frente. Não interessa o grau de instrução que elas têm. Porque o mais importante numa mensagem é que ela chegue, né? Que você seja compreendido. Não é a sofisticação da sua mensagem que vai impressionar. E quando antes foi Carlos Valle, acho que falou sobre a história da emoção, a emoção é algo extremamente importante quando você se comunica com as pessoas. Claro, se é uma coisa formal, não, mas numa conversa, e eu gostaria de transformar isso exatamente numa conversa, porque eu tracei algumas coisas para começar a provocação com vocês, e que, na verdade, que é o grande objetivo quando você discute a simplicidade na comunicação. Quer dizer, o que eu gostaria de deixar no final desse nosso tempo juntos aqui? Então, é exatamente o que a gente precisa pensar quando vai conversar com alguém ou quando vai expor uma ideia. E fundamental hoje, e que é uma mudança radical na comunicação, daquilo que eu estudei desde o início, é nós voltarmos à palavra que a gente gostaria que fosse a mensagem que ficasse na cabeça das pessoas. E se vocês, enfim, se vocês observam os textos em televisão hoje, no rádio um pouco menos, os textos repetem as palavras. Antigamente a gente falava carro, automóvel, veículo. Hoje a gente repete a palavra carro ou repete a palavra automóvel. E a repetição ela é feita exatamente para que fique no final da mensagem exatamente aquilo que você quer passar. E se a gente observar as novelas a cada 30 capítulos, elas voltam ao início da trama, não agora que elas estão sendo editadas, mas tem esse cuidado também. As novelas elas voltam ao início da trama exatamente para que as pessoas recordem como a história começou. Porque nem todas as pessoas pegam a história toda e nem todas as pessoas conseguem lembrar daquilo que foi dito lá no começo. E sempre que você vai pensar em alguma fala, e vocês são mestres nisso, porque vocês falam muito e se comunicam muito, o Rotary é um clube que se comunica muito, a ideia clara, ela vem quando você tem um pensamento claro. E esse pensamento claro, ele vem de você pensar palavras que são comuns a todos, porque especialmente agora na pandemia, quer dizer, nós conhecemos todos nós temos profissões diferenciadas e todos nós sabemos quais são os jargões, quais são as palavras mais usadas dentro da nossa profissão. Mas se nós usarmos isso no dia a dia, como é o direito, existem muitos advogados que gostam de usar as palavras, de usar o data venia, ou enfim, outras expressões, até em português mesmo, nas nossas entrevistas, e a gente tem o cuidado de dizer, olha, por favor, se você puder, seja simples para que as pessoas entendam, porque, de fato, muitas vezes a gente está passando um recado para pessoas que não têm instrução alguma. E o objetivo da nossa comunicação, da nossa fala, é exatamente que as pessoas entendam e que as pessoas prestem atenção e que as pessoas gostem. Então, assim, você vê no direito, na economia, nos famosos planos, que nós passamos por vários planos nesse país, a coisa mais difícil era tentar traduzir a informação dos economistas. No jornalismo também a gente tem, e eu fico profundamente
mal quando vem um repórter ou, às vezes, um dos nossos apresentadores, especialmente de programas, que diz a matéria. Não é matéria. Matéria para as pessoas, fala com o professor de química, é uma coisa. E é uma reportagem. Reportagem as pessoas entendem o que é. Né? E especialmente agora, nessa história da Covid, a gente enfrentou algumas expressões, por exemplo, puérperas. A gente sabe o que é uma mulher de resguardo, né? É muito mais comum e muito mais simples, ou uma mulher que teve filho há 40 dias. O drive-thru é um lugar onde você vai e você não precisa descer do carro. E aí a gente vai traduzindo essas informações porque as pessoas acabam sem saber. O Pix é outra expressão que, se a gente for à rua e for perguntar, tem 500 versões na pronúncia das pessoas, e o mais interessante, assim, é você usar uma linguagem que as pessoas te entendam. Eu vou contar uma história. Quando eu estava no Rio ainda, eu escrevi um prédio famoso, histórico, e que eu usei a palavra tombamento. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, ainda era o telefone. E era o único meio de comunicação e a carta, né, entre a redação e os telespectadores. E vocês imaginem, descobrir o número, ligar para a televisão e dizer, pô, mas por que a Globo está deixando esse prédio cair? Por que a Globo não trabalha para esse prédio ficar em pé, ser conservado? E, na verdade, o único lado da expressão tombamento vem do tombar de um caminhão, que tombar é cair. Né? Eu teria sido muito mais simples se tivesse usado, vai preservar, ou vai cuidar, ou vai restaurar, ou vai fazer com que esse prédio fique tão bonito, vai, enfim, pintar, vai cuidar desse prédio. E não custava nada, não eram nem segundos a mais e nem nada, eu teria sido entendida por muito mais pessoas. E, assim, são vários exemplos que eu teria de histórias que acontecem e você vai aprendendo com a vida. E Paulo Freire, que é um autor que eu adoro, pernambucano, de Casa Amarela, que, aliás, deveria ter um monumento imenso dele naquela área da cidade, quer dizer, para mostrar que ele era ali de Casa Amarela. Ele sempre dizia, cuidado com quem fala difícil. Ou ele não sabe o que é que está dizendo, ou ele não quer que você entenda o que ele está dizendo. Então, assim, a simplicidade e ele que era um escritor, né? Mas ele trabalhava com educação. E a educação, quer dizer, o essencial da educação é a mensagem e é você ser entendido. E eu tenho sempre, assim, com as equipes com quem eu trabalho, uma pergunta que eu faço ao final de cada telejornal, que é exatamente: o que será que as pessoas vão lembrar desse telejornal? Das histórias que nós contamos. E, assim, existem 3 palavras que eu carrego sempre, e que são assim: se a mensagem que eu estou falando agora, ou as mensagens que nós exibimos todos os dias na televisão, se as pessoas não se identificarem com elas, se as pessoas não reagirem com aquela mensagem, porque foi o absurdo que a gente mostrou, e se a mensagem não emocionar, se ela não provocar um desses efeitos com ela, com essa mensagem, provavelmente ela tenha passado em branco. Porque uma das coisas que a gente precisa pensar sempre é assim: que utilidade o que eu estou falando vai ter para essas pessoas? O quão útil eu estou sendo a ela? Quanto próximo eu estou sendo dessas pessoas? E a proximidade, ela vem disso. Quando a gente mostra, e nós mostramos seguidamente a história hoje um pouquinho menos em função da pandemia, mas antes, assim, por exemplo, você mostra um idoso que pagou a vida inteira o plano de saúde e ele não foi atendido. Com certeza, se a história for bem contada, milhares de outras pessoas vão se identificar com esse tipo de problema. Ou elas vão reagir dizendo que foi um absurdo, ou elas vão se emocionar com a história dessa pessoa que está lá. Então, assim, de alguma forma, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente transmite, aquilo que a gente escreve, ele precisa provocar alguma reação. Senão terá sido uma mensagem, assim, normal, que a gente lê, passa e esquece. E, assim, das coisas que a gente sempre utiliza para tornar uma mensagem mais simples e mais próxima,
São frases curtas, verbos fortes, quer dizer, verbos que digam exatamente aquilo que a gente quer dizer. Tinha um diretor meu, o Evandro Carlos de Andrade, que saiu do Globo e foi para a televisão para ficar 3 anos, e ele disse, 3 anos é meu tempo, eu vou arrumar a casa e vou embora. Depois ao final do primeiro ano, ele disse, eu só vou sair daqui quando eu morrer. E, de fato, ele depois teve, enfim, meio que um mal súbito e ele morreu trabalhando. Mas ele dizia a palavra certa no lugar certo. E aí, certo dia, morreram 10 pessoas num acidente. E aí nós chamamos tragédia em tal lugar. E aí ele olhou para o texto, olhou para mim e disse, quando morrerem 100, você vai escrever o quê? E, de fato, se a gente usa a palavra certa no lugar certo, a mensagem flui muito melhor. A compreensão daquilo que a gente fala é muito melhor. E isso faz com que você leve as pessoas a irem raciocinando com você na mensagem que você quer transmitir. E, assim, sempre, eu acho que, embora sejam mensagens que, às vezes, não são tão favoráveis ou não são tão legais como a gente gostaria de transmitir, eu acho que, ao final, a gente sempre precisa passar uma mensagem de esperança. Uma mensagem que, enfim, é possível mudar, é possível você fazer diferente. Porque se a gente procurar mensagens ruins, notícias ruins, elas chegam à vontade todos os dias, tem uma atratividade muito grande. Infelizmente, a gente tem, e isso é do ser humano, né? Essa atratividade pelo não, né? Por essas histórias ruins que chegam para a gente, mas eu acho que o nosso dever... Mas também não disse que voltava para cá. Acho que alguém só está com o áudio aberto, mas enfim, eu acho que só a gente precisa ter coragem para também trabalhar e buscar essas outras mensagens. Isso dá, no jornalismo, por exemplo, ele dá um pouco mais de trabalho, porque, às vezes, as pessoas que fazem o bem são mais tímidas. E eu vou contar uma história para vocês. Eu descobri, quando eu estava vindo para o Recife, que era o Rotary que pagava as vacinas da polio. A minha vida inteira, quer dizer, eu sempre trabalhei com o Brasil, sempre gostei muito de notícias de brasileiros, notícias de gente, nunca, assim, me dediquei muito pouco à política e à economia e à parte internacional dentro dos noticiários, sempre gostei muito de Brasil. E, na verdade, assim, um dia, por acaso, eu acabei descobrindo que era o Rotary quem financiava, e a gente nunca deu isso, nós passamos a falar isso depois que foi uma descoberta por acaso, quer dizer, então, às vezes, assim, a timidez faz com que as notícias boas apareçam menos. A facilidade com que as notícias ruins aparecem e chegam nas nossas redações todos os dias é incrível. E as histórias boas a gente precisa correr, a gente precisa ir junto. E eu vou confessar outra história que conheci por causa de Valéria, que era esse trabalho de intercâmbio, essa quantidade de meninos e meninas que rodam o mundo no trabalho do Rotary. Então, assim, sendo bem pernambucana, vocês podem se amostrar um pouco mais. Eu acho que vocês fazem muita coisa. Eu vi agora essa história dessa coleta, vou chamar de coleta, que vocês estão, essa junção de dinheiro que vocês estão fazendo para ajudar as pessoas. E a gente tem mostrado vários exemplos disso, é um outro exemplo a ser mostrado. Porque muitas vezes, e, aliás, eu acho que na maioria das vezes, isso vira exemplo para outras pessoas, isso vira modelo, isso inspira outras pessoas. E é uma das coisas que a gente mais precisa buscar hoje é inspirar as pessoas a fazerem as coisas boas, inspirar as pessoas a ocuparem a cidade, a saírem à rua, inspirar as pessoas a perceberem que é possível a gente viver melhor aonde a gente vive, porque nós temos tudo para ser um país de ouro.
Mas depende muito, e depende muito da gente também, né? Porque a gente, às vezes, joga a culpa lá para os políticos que nós elegemos, né? Porque eles também, às vezes, não cumprem aquilo que a gente gostaria que eles fizessem, mas, assim, tem um lado de cobrança da gente que eu acho que pode ser bem mais inspirador. E voltando um pouco à comunicação também, nessas nossas histórias de mudança de forma de apresentação dos telejornais, nós acabamos descobrindo, quer dizer, você acaba descobrindo várias outras coisas, né? Quer dizer, como a roupa é uma maneira de você estar seguro daquilo que você vai fazer. Eu vou explicar um pouco melhor. Às vezes a gente discute a coragem para você ser próximo das pessoas. E nós percebemos que a gravata estava distanciando a gente do público. Isso é pesquisa, isso não é achismo de Jô, não, porque a gente faz muitas pesquisas internas, pesquisas tipo assim, juntamos 10, 12, 15 pessoas numa sala e a gente exibe os telejornais e mostra para as pessoas aquilo que a gente faz. E uma das coisas que as pessoas diziam assim, é muito bonito, mas eu não entendi. É muito bonito, mas está longe. As pessoas não conseguiam dizer exatamente o que elas estavam sentindo, mas a gente, quer dizer, por várias pessoas, a gente acabou percebendo isso. O fato de estar com a gravata não é o caso de vocês, pelo amor de Deus, não me levem a mal, é o apresentador de televisão. Mas o fato dele estar assim, para ele era uma segurança, e para o telespectador mais simples era um distanciamento. Ele não se sentia parte daquilo que a gente estava fazendo. Né? Então, é engraçado isso, e foi uma passagem muito curiosa, porque a primeira gravata que eles precisaram tirar a gravata de dentro, era a gravata que estava dentro deles, era aquela história de vestir o paletó e a gravata, e de se sentir como alguém que vai transmitir a notícia, de meio que vestir um personagem. E quando você tira, primeiro você precisa tirar de dentro. Depois você vai tirar essa que tá aqui no seu colarinho. E isso é muito curioso, assim, quando você fala isso sobre comunicação, e a mesma história foi com os textos. Você só passa a ser simples quando você consegue se colocar no lugar do outro. Saber exatamente qual é quer dizer, o que aproxima mais de você, qual é a linguagem que aproxima mais de você do público. Se você está falando para um público de advogados e você sabe exatamente quem ele é, ótimo. Você pode usar toda a linguagem que é próxima deles e que é conhecida deles. Mas quando você aumenta o seu público, você acaba e você precisa usar uma linguagem que todos entendam. E teve uma pesquisa no Google recentemente, foi em julho do ano passado, que começou uma produção absurda de vídeos na internet por causa da pandemia, e eles foram pesquisar por que vídeos, assim, bem produzidos, bem acabados, bem editados, não tinham tanta audiência, os famosos cliques, quanto outros vídeos caseiros, simples, e que tinham milhares de visualizações a mais. E a descoberta que eles fizeram depois de vários meses pesquisando foi que os vídeos simples, eles tinham alma, eles tinham coração. As pessoas que faziam os vídeos simples estavam falando exatamente daquilo que elas viviam, da vida delas, da história delas e daquilo que elas acreditavam de verdade. E os vídeos produzidos eram vídeos feitos para fazerem sucesso. E, na verdade, não faziam sucesso. Né? E quando a gente fala, só desmistificando um pouco, eu não gosto muito da palavra empoderamento. É uma palavra meio da moda e aí as pessoas usam. Eu acho que o que dá poder de verdade às pessoas é dar informação. O que dá poder de verdade às pessoas é dar informação. Quanto mais informação ela tem, mais ela consegue saber aquilo que ela pode, aquilo que ela não pode, aquilo que ela deve, aquilo que ela tem direito. E esse eu acho que é o poder de verdade que a gente pode das pessoas.
E aí a informação ela vem de todos os jeitos, quer dizer, por livros, por revistas, por cursos, por filmes, por palestras, por encontros, por conversas, de todas as formas. Mas eu acho que o poder de verdade que a gente pode dar às pessoas e a todas as pessoas é a gente dar informação. E aí não é puxar a brasa para o meu assado, não. Eu acho que a informação como um todo, quer dizer, todo tipo de informação. Eu costumo sempre dizer que eu leio de bula de remédio a revista que eu encontro de 1 ano, 3 anos atrás, que eu encontro no dentista, ou em outro lugar, que hoje a gente já nem usa tanto mais por causa da pandemia, mas que antes a gente encontrava. E se nós formos pensar, em cada história você tem, em cada pessoa você tem uma história de vida. E o que a gente precisa fazer? A escuta. Para você ser simples e ser bem entendido e bem compreendido, você precisa escutar. E tem uma curiosidade que eu descobri aqui em Pernambuco, não é para... Eu sempre achei que Frei Damião era um daqueles mitos e daquelas coisas que tinha se espalhado pelo Nordeste, mas, enfim, vim bem descrente em relação a ele. Só que aí o que fiz? Eu fui estudar. Estudei a vida, escutei CDs deles, histórias dele, músicas, enfim. E uma coisa me chamou a atenção, porque as pessoas diziam que ele falava aquilo que elas precisavam ouvir. Muito depoimento, assim, muito, muito, muito depoimento. E aí, depois de muito pesquisar, eu percebi, ele, antes de fazer as falas dele, o sermão dele, da missa que ele rezava, ele ia escutar a confissão. Então, ele sabia exatamente a vida das pessoas e ele falava para aquelas pessoas que estavam ali na frente exatamente o que as pessoas precisavam escutar. E por isso, eu acho que uma das razões em que ele fazia sucesso, claro, ele chegava aonde prefeito não chegava, onde não chegava a saúde, onde não chegava a educação, enfim, ele chegava em todos os lugares, ele foi a todos os lugares. Esse paninho da cama dele é novo, né, Vika? Então, eu imagino que um dos segredos dele era exatamente escutar antes de falar. Né? E uma das coisas mais incríveis e que acaba com a comunicação são os pressupostos. E isso eu falo porque todos os dias a gente convive com isso. Eu achei que você sabia, eu achei que você tinha entendido, eu achei que você tinha feito, eu achei que alguém tinha revisado, eu achei, quer dizer, o achar, por que não perguntou? Você revisou, você fez, você viu? E em 2018 eu estive no Japão. Eu acho um privilégio. Pena que a pandemia não permitiu que mais pessoas pudessem conhecer aquele país. Eu passei 10 dias lá. E eu fui a Tóquio 2 dias, mas o restante do tempo eu passei no interior. E no interior, um dia nós ficamos num alojamento, tinha um festival de dança, e eu fui assistir, e à noite era um alojamento, e aí nós íamos passar aquela noite lá para depois seguir caminho. E num determinado momento chegou o líder do grupo e entregou a todos um travesseiro, uma fronha, enfim, a roupa de cama, e ele ensinou como forrar uma cama, como botar o lençol, como botar a fronha no travesseiro. E aí, claro, a minha curiosidade, né? Pô, mas nós éramos todos adultos, todos grandes, não tinha nenhuma criança. Aí enfim, a tradutora me disse, olha, aqui no Japão a gente costuma dizer a todos aquilo que precisa ser dito, porque quem não sabe vai saber e quem sabe vai recordar. A grande lição que eu tirei daquela terra. Então, assim, pressuposto nenhum existe naquele país. Todas as vezes, eles fazem questão de dar todos os recados para todas as pessoas, para que todos saibam o que precisa ser feito. E uma outra coisa, agora é uma curiosidade de vida, tem 2 coisas que eu
seguidamente, quer dizer, se conversarem com as pessoas da redação, uma é o gerúndio e a outra é o diminutivo. Indo naquela linha de que você use a palavra certa no lugar certo. Onde é que você está? Eu estou indo. Onde é que você está? Eu estou chegando. Quanto falta? Quase pronto. Você está indo. Aí eu perguntava, quando a gente trabalhava lá no Morro do Peludo, em Olinda, você está indo, você está onde? Você está no Tacaruna? Você está no Hospital Português? Você está na Embratel? Aonde você está? Porque aí eu posso calcular a sua chegada. Porque o tô indo, tô chegando, não diz absolutamente nada. É a absurda imprecisão da comunicação e que acaba não dizendo exatamente aonde você está. E a segunda é o diminutivo, que eu acho assim, faz esse trabalhinho para mim, vamos fazer como a gente diz no jornalismo, quando a gente faz um texto, ou quando a gente vai fazer só imagens de um determinado fato, a gente diz assim, eles costumavam dizer assim, faz um registrinho, isto é, algumas imagens para... Aí eu disse, ó, se for um registrinho, você não tem nem esforço para você falar. Vai vir uma porcaria e o telespectador não merece assistir uma porcaria. Então, vamos fazer imagens de tal e tal coisa e vamos fazer um texto. Não, faz uma notinha aí, que notinha é um texto curto. Faz uma notinha aí. Não, faça direito, porque, de fato, se você não fizer alguma coisa que vale a pena, você não tenha nem esforço para você dizer, não vale a pena, e as pessoas que estão em casa não merecem assistir isso. Para fechar, fake news. Redes sociais são maravilhosas, desde que bem usadas. Hoje nós usamos mais tempo da nossa vida tentando saber se é verdade ou não, do que aquilo que a gente trabalha para exibir notícias. Eu acho que é uma fase, é um tempo, existem recursos hoje muito... A tecnologia, enfim, está melhorando, a gente está desenvolvendo vários recursos para a gente encontrar mais fácil se uma notícia é verdadeira ou não, mas, assim, realmente é uma praga que a gente precisa conviver e que acredito que não tenha vida assim muito longa, pelo menos a gente consiga saber de um jeito mais rápido e menos trabalhoso, e que a gente consiga trabalhar mais do que tentar saber se o que vem ali é verdadeiro ou não. Eu quero agradecer muito a paciência de vocês, o carinho de vocês, e, enfim, se vocês tiverem dúvidas ou curiosidades... tem uma curiosidade que eu gosto de sempre contar, é sobre a audiência, a tal da medição da audiência, o tal do Ibope, né, que o Ibope virou igual o Gillette, igual o Xerox, que virou uma marca, né, de pesquisa. A nossa audiência, ela é medida por aparelhos, tipo aqueles antigos aparelhos da NET, que ficam em casa. Eles são instalados na região metropolitana, proporcional ao número de habitantes. Na metropolitana do Recife, nós temos 456. Eles são distribuídos por classe social, por escolaridade, os dados do IBGE, né, do censo. Então, tantos na classe A, tantos na B, tantos na C, tantos na D e E. E aí se vê áreas da cidade, eles mudam a cada 3 anos, a pessoa recebe e não recebe nada em troca, tem que ser uma coisa gratuita. Hoje é tudo via internet, antigamente era por telefone, então quando a pessoa liga a televisão, automaticamente esse sinal cai na central do Ibope, a medição é instantânea, então quando a pessoa troca de canal, a gente sabe, quer dizer, a gente não sabe quem, mas sabe que alguém trocou de canal. E cada ponto, quer dizer, cada pessoa que tem esse aparelho em casa equivale na metropolitana do Recife a 46 mil pessoas. Cada região metropolitana, de acordo com a quantidade de habitantes, equivale a um número diferente de pessoas. Enfim, São Paulo
acho que está em 80 ou 90 mil cada ponto do Ibope, e aqui são 46 mil. Então, é uma curiosidade que às vezes as pessoas têm curiosidade disso. E olha, existem famílias, isso o Ibope diz, existem famílias assim que eles teriam vontade de... tem lugar que, assim, especialmente nas classes menos favorecidas, eles têm dificuldade até de instalar o aparelho, mas é obrigatório e eles precisam cumprir. Nós não sabemos aonde eles estão, porque é claro, né, senão ficaria uma coisa muito estranha. E nós trabalhamos com isso. Por que isso é importante? Quem trabalha com comércio sabe, né? Nós vivemos de... quanto maior a audiência, mais o comercial vale. Né? Mais caro o anunciante paga para botar o anúncio dele na televisão. E como a gente vive de anúncios, quanto mais audiência a gente tem, mais dinheiro entra na casa, mais investimentos a gente pode fazer. Mas, enfim, é isso. Eu não sei se vocês têm outras curiosidades. Eu quero agradecer demais. Valéria, de novo, obrigada. Obrigada à diretoria toda. Obrigada a todos vocês. Eu espero que daqui a uns tempos a gente consiga... Eu possa ir a uma reunião presencial, que eu acho que é tudo que a gente quer, o que a gente espera. Espero ter sido útil, próxima, e que vocês tenham aproveitado de alguma forma isso. Mas muito, muito obrigada. Gostaria de registrar a presença da EGD Aldanira Barreto, do Rotary Clube de Natal, assim como também do companheiro Pedro Gaudêncio, do Rotary Clube do Brum, né, e a companheira Valéria Costa, do E-Clube. Nesse momento, abro para quem tem perguntas para a nossa palestrante. Por ordem de inscrição, Leandro Araújo. Parabéns, João. Eu já esperava uma coisa dessa, brilhante. Mas eu tenho realmente uma pergunta que você fez com que eu ficasse menos curioso, mas continuo curioso. A TV fechada também tem o controle da audiência? Tem. Tem, e é um sistema diferenciado. Ali a medição ela é diferenciada e, assim, um ponto na TV fechada é um absurdo de assinantes. Mas é diferenciada e tem medição, sim. Todos Obrigado. Os canais têm. Obrigado. E queria também fazer para todos vocês um agradecimento à Valéria, né? Valéria foi quem trouxe Jô para perto de nós. E, como vocês sabem, Valéria é filha de Pedro Gaudêncio, essa grande figura do Brum, também esposa do nosso falecido amigo Felipe Jardelino, um grande amigo que nós tivemos e que nos deixou. Então, agradeço muito a você, Valéria, a Pedro pela presença e ao Danira, que sempre está com a gente. Um beijo para vocês e obrigado, Jô, mais uma vez. Alô. Carlos Eduardo. Presidente, Carlinhos. Oi. Né? Eu gostaria de perguntar, Jô, primeiro, registrar a satisfação do nosso clube em recebê-la para essa aula do jornalismo, o bom jornalismo que a Globo faz. Fiz questão de falar, pouca coisa tem a registrar, porque realmente completamente nos mostrou toda a engrenagem da comunicação que a Globo faz. E eu quero dar um testemunho da velocidade com que a Globo atende aos reclamos e aos registros. Eu, como 150% da população brasileira, sou ativo na Globo, é óbvio. E apesar de ali, eu considerar que ali está a elite do pessoal, mas aqui e ali a gente registra, todos são humanos. A gente registra uma pisada na bola. E um dia eu estou em casa assistindo um determinado programa, que não me recordo, e o apresentador cometeu um deslize de gramática, assim. Eu peguei na hora o telefone, liguei para Jô, pelo amor de Deus, o que é que esse cara está... Foi mesmo, foi. E nunca mais aconteceu. Registro, agradeço, e dizer que esse clube está honrado com sua presença aqui. Obrigada, Joesil. Mas, de fato, assim, todos vocês têm liberdade para ligar e avisar, e, assim, faço questão, porque a nossa proposta é exatamente chegar com a informação correta. E pode acontecer, somos humanos, mas vamos corrigir.
Sem problemas. Obrigada, Joisil. Obrigada a vocês todos. E assim, Valéria tem meu celular, pode compartilhar, não tem problema nenhum. O companheiro Carlos Eduardo. Tá, o microfone está fechado. Bom, agora, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a palestra de Jô não só foi boa, mas foi excelente. Excelente na simplicidade, como ela disse que a comunicação tem que ser, né? Você saindo do emissor com o meio e o receptor recebendo a mensagem e entendendo a mensagem, que é mais importante, né? Antigamente, eu não tinha muito essa percepção da necessidade de que a informação fosse mais simples e chegasse efetivamente ao receptor. Eu fui evoluindo na minha vida profissional, comecei a fazer física, bacharelado em física, por incrível que pareça, me chamaram de doido várias vezes. Fiz física, ia tentar fazer física nuclear, mas naquela época não dava nenhum resultado financeiro, eu deixei e fui fazer engenharia. E depois, necessariamente, eu fui evoluindo. Fiz curso de gestão de negócio, fiz curso de marketing pela Federal, um mestrado, e vi que a vida também é muito diferente daqueles livros que a gente vê de cálculo, de matemática, de física e esse tipo de coisa. Então, eu fico muito satisfeito com a mensagem que Jô está transmitindo aí para a gente. E tenho duas observações. Uma com relação a essa que Joesil levantou, que todas as vezes nos jornais, telejornais, não só da Globo, como de outras empresas também, o jornalista, quando para fazer o comercial, ele diz: já voltamos, daqui a pouco voltamos, alguma coisa assim. E não no futuro, voltaremos. Isso sempre me perturbou quando eu escuto. Ele diz: já voltamos. Para mim, soa estranho, né? Isso é uma observação que eu vi aí depois que Joesil levantou essa questão. Mas aí o seguinte, a questão que eu tenho é, com a sua experiência, você já viu aí que o Rotary foi, digamos assim, teve uma comunicação muito incipiente, muito fechada, muito sem estar divulgando nos meios de comunicação, que patrocina a polio, né? De uma maneira geral, a gente também acha que o Rotary poderia ser mais dinâmico com relação a isso, mais participativo, mais efetivo. Com a sua experiência, o que é que você poderia recomendar para a gente no sentido da gente ser mais efetivo nessa comunicação? Olha só, Carlos, primeiro, obrigada, eu vou... Porque o futuro, o ão e o voltaremos, ele não é uma... Ele, assim, eles são palavras que nos distanciam um pouco, que, digamos assim, a maioria das pessoas não usa. Então, nós consultamos até lá no começo, e, assim, os gramáticos, eles acham, não é o erudito, não é o super correto, não é o futuro que deveria ser usado se a gente estivesse numa linguagem escrita. Mas como nós estamos numa linguagem falada, é permitido. Mas, enfim, eu vou propor essa discussão daqui a pouco mais na reunião que a gente vai ter. Agora, em relação ao Rotary, eu acho que, assim, ó, é um sistema, e eu vi que vocês têm esses comunicados internos, o que não for, o que assim, o que é interno de vocês, que não pode ser divulgado, vocês podem retirar. Mas, assim, é uma lista de jornalistas e encaminhar. Eu acho que, assim, o não já tem.
nesse diálogo. E eu acho que assim é fundamental, porque assim o que diferencia o Rotary de outros clubes que são só clubes sociais, vamos chamar assim, né? Vou chamar sociais porque assim são pessoas que se reúnem para beber vinho, para conversar, ou para esse trabalho social sério que o Rotary faz. E eu não provoquei Valéria ainda, mas a gente vai mostrar essa história dos meninos. Eu só estou esperando que a pandemia dê uma acalmada, porque assim a gente tem que ir na casa das pessoas e é um cuidado que a gente está tendo. Nós ainda não chegamos na casa das pessoas, mas é um trabalho que eu penso em mostrar, porque também fiquei encantada com isso e conheci isso agora. Então, assim, outros trabalhos que vocês fazem, de visitas, de saúde, eu sei que vocês fazem um trabalho de saúde, que também a gente fez muito tempo antes da pandemia, depois veio a pandemia, a gente deu uma parada, mas um caminho que eu sugiro é pegar esse boletim de vocês, onde vocês têm várias notícias, e eu vi que ali, pelo que passou rapidinho, tem notícias de vocês, fazer uma lista, e eu me encarrego de fazer a lista de jornalistas, e passar para o Carlos ou Valéria, ou quem vocês me disserem depois, eu posso passar essa lista de todos os jornalistas daqui de Pernambuco, e vocês encaminham. É o primeiro passo, porque no final, pelo que eu vi ali onde tem a diretoria, tem o contato. Então, a pessoa entra em contato. E, assim, vai divulgando aos poucos e as pessoas vão passar a ver num lugar ou no outro, e aí elas vão despertando para isso. Mas acho que é um primeiro caminho. Segundo caminho, assim que a pandemia passar, fazer uma visita para os veículos de comunicação e contar o que vocês fazem. Mas contar de verdade, assim, na maneira simples, e dizer, olha, a gente faz isso sem ter medo de que vocês estão... jogando confete. Não, nós viemos aqui para contar que a semana que vem vai ter isso, na outra vai ter isso, e vai fazer isso, natural. A pandemia agora está dificultando um pouco isso, por isso que eu sugiro agora o folheto, sim, desculpa, esse comunicado, e depois uma visita. Eu espero recebê-los assim que o protocolo permitir. Ótimo, obrigado. Eu acho que a maioria de vocês não conhece a emissora mais moderna da América Latina, que é a TV Globo Recife. Não, conheço não, particularmente. Não é a Globo Rio, não é a Globo São Paulo, não é nenhuma outra emissora do SBT, não é sério, estou falando sério. Eu adotei o pernambucano, total, é o maior em linha reta, é o maior e melhor, eu adotei, não se preocupe não. Mas é sério, é uma história interessante, é muito interessante a história da Globo, dessa nova Globo aqui da Rua da Aurora, é muito curiosa. E é interessante, assim que o protocolo permitir, eu aviso para vocês, e vou recebê-los aqui com o maior carinho. Ótimo, obrigado pela dica. Vamos atender, com certeza. Presidente, tem Carlos Vale, quem é que fala? João Bosco. João, muito obrigado pela sua aula, você deu uma aula realmente, e na minha atividade, prêmio, rateio, decesso, cosseguro, resseguro, tantas coisas se fala às vezes, que as pessoas, como regulação, né? Então, a gente, às vezes, não percebe da importância de se falar de forma simples. E eu lhe agradeço a aula que você deu, e isso faz com que a gente evolua também. Obrigado pela aula, obrigado por você ter atendido o convite de Valéria, parabéns, Valéria também, Leandro, né? E sobre o intercâmbio, você vai encontrar aqui histórias fantásticas. Leandro tem uma que eu conheço fantástica, né? E Valéria deve ter milhões de histórias, porque ela viveu esse intercâmbio muito, muito intensamente, né? Enfim, era só para registrar meus agradecimentos e que a gente também está sempre à disposição aqui, viu? Obrigado, viu, Jô? E eu conheço já a Globo aqui no Nordeste, já tive a oportunidade de conhecer. Obrigada, Carlos. Antes de João Bosco falar, deixa eu só uma palavrinha rápida. Quero agradecer exatamente a Jô essa informação com relação ao nosso boletim, e a nossa diretora de imagem pública, Neide Barros, conta com um grande ícone do jornalismo e da publicidade pernambucana, que é Joésil Barros.
E com certeza é uma dupla que cuida muito bem da nossa imagem. Não é isso, Joazil? Está fechado o microfone. Não, já disse. Nós procuramos fazer o melhor, mas quem toca o barco é ao meu lado, é nele que já sabe. Joazil, é aquela tese, por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Verdade. Um batalhão da Rádio Patrulha. Era isso que eu queria falar. Bom, João Bosco. Jô, boa tarde. Boa tarde. Gosto muito de sua apresentação, mas fica aqui uma dúvida que todos gostariam de falar, mas às vezes ficam encabulados. A credibilidade da empresa de jornalismo, escrita, falada, ela era antigamente só nominada pela própria empresa. A empresa era o representante móvel. Em 1950, a TV Tupi lançou Imagens do Rio e veio o primeiro telejornal. Em 1º de setembro de 69, a Globo lançou com Hilton Gomes e Cid Moreira o seu primeiro telejornal. E depois, um ano, o Hilton saiu e entrou Sérgio Chapelin. E ficaram Sérgio Chapelin e Cid Moreira um bom tempo. Ocorre que, eu acreditando que esses âncoras, aos poucos, foram pegando o domínio das informações, a gente tem nas pessoas dos âncoras a fala da empresa. E a parcialidade das notícias começam a passar pelas pessoas. Então, os telejornais, de um tempo para cá, estão totalmente parciais. Os telejornais, de um tempo para cá, são totalmente pesados. Antigamente, chegar a hora de um telejornal, para nós, era um prazer, porque saberíamos das notícias e teríamos muita coisa boa. E de um tempo para cá, de 2, 3 anos para cá, talvez, a gente só tem notícia ruim, só notícia ruim, só notícia ruim. Eu mesmo lhe confesso que eu não tenho assistido mais todos os telejornais por conta disso. E aí eu lhe consulto. Não haverá uma mudança nesse tema, nesse roteiro da sua empresa, vamos falar dela, porque precisamos ter uma leveza de informação e o verdadeiro jornalismo, o verdadeiro dono da informação tem que passar uma imparcialidade. Lembre-se que os jornais de antigamente, teve muito jornal de capital que se chamava O Imparcial. Isso a gente teve aqui em Recife bastante com o Diário de Pernambuco e com o próprio Jornal do Comércio. O Joazil já nos contou passagens seríssimas que ele teve para não perder a credibilidade, principalmente naquele tempo que ele, dando uma notícia errada hoje, só com 24 horas poderia consertar. Vocês podem consertar a cada minuto qualquer falha. E vem fazendo. Em algumas ocasiões a gente reconhece que vem fazendo. Mas eu gostaria de ouvir de você quando a gente vai ter um jornalismo imparcial. Olha só, ali tem duas coisas que são discutidas semanalmente. Uma nós tínhamos um jornalismo muito distante da realidade. Nós éramos muito distantes e a gente não se dava conta. Quando a gente se aproxima dos problemas, quando a gente se aproxima da vida de fato que as pessoas têm, você começa a ver que tem muita coisa a ser feita. Quando você começa a dar voz às pessoas, você começa a perceber que tem um lado que ficou esquecido esquecido muito tempo, que as pessoas foram esquecidas muito tempo. E especialmente eu falo isso dentro da TV Globo, tanto que a gente chamou isso de jornalismo comunitário para a gente poder se aproximar das pessoas. Um rótulo, enfim, um nome para a gente conseguir tornar isso presente todos os dias.
E a gente discute muito essa história das notícias ruins. E a gente tenta, todos os dias, ter alguma coisa. Só que, às vezes, o jornal... Eu vou falar, por exemplo, os nossos a gente ainda consegue de vez em quando. Mas o Jornal Nacional tem dias que ele é muito pesado. E nós reconhecemos isso. Só que, assim, você fica entre o que o público precisa, de fato, saber, ele precisa, de fato, saber o que é que está acontecendo. E se você mostra, de fato, o que está acontecendo, você precisa ser claro. E aí você torna essa história do parcial e do imparcial. É uma discussão muito séria e uma discussão diária. Não é fácil você achar, quer dizer, ele é parcial para quem e imparcial para quem. Quando você vai escutar as pessoas e as pessoas se omitem, as pessoas que de fato deveriam dar resposta às outras, elas se omitem. Nós estamos sendo parciais? João, você levantou uma discussão que ela é diária nas redações. E a gente, quanto mais você vasculha, mais você percebe que existem coisas mal resolvidas e que as pessoas precisam saber. E que determinados serviços, que o país não funciona, que o país tem uma carga de impostos caríssima, que o país... Por que a lei eleitoral não se mexe? Porque eles mexem em alguma coisa, mas assim, por que de fato a gente não tem uma reforma? Por que não se tem uma reforma tributária? Por que empresário precisa pagar tanto de imposto para esse país? E não volta para o cidadão que trabalha com ele. Porque o cálculo, a conta que a gente faz, enfim, a discussão que a gente tem é a seguinte: se tiver segurança melhor lá para o nosso colaborador que mora lá longe, se ele vem num transporte direito, sentado ou em pé, mas em condições boas de transporte, se ele está seguro, se os filhos estão na escola, ele vai trabalhar melhor para esse empresário, ele vai conseguir, se está numa loja, ele vai vender melhor, se as pessoas estão na nossa casa, elas vão trabalhar melhores, elas vão render mais e será melhor para todos. Só que, assim, esse olhar, de um lado, se a gente for a fundo, ele vai ser parcial, mas ele vai ser parcial para quem? Ele vai ter um lado. Que lado é esse que nós queremos fazer? Porque durante muito tempo essas pessoas foram esquecidas. Durante muito tempo a gente fez o Congresso de um jeito que ele era daquele... Enfim, se fazia o Congresso de um jeito sem aprofundar. Nós, por exemplo, fazíamos todas as decisões do Congresso depois que elas tinham sido tomadas. E a gente percebeu hoje que se a gente não contar para as pessoas antes disso o que está acontecendo, elas não terão tempo de reagir. Mas é uma discussão longa, nós poderíamos sentar um dia, passar um dia inteiro discutindo isso, mas é uma conversa, nós temos uma conversa todas as quartas-feiras, às 4h. E a gente aponta erros, a gente aponta caminhos, a gente discute, por exemplo, na cobertura de 2 semanas atrás, daquele rapaz que matou uma família e que foi... Lázaro. O Lázaro, o famoso Lázaro. Como é que nós estávamos fazendo essa cobertura? Era mais do que devia, menos do que devia, a concorrência estava ganhando na audiência, mas não era isso que nos interessava, era exatamente o fato que a gente deveria relatar e de que maneira a gente deveria relatar para a população, a cobrança que deveria ser feita à polícia era aquela ou não era, enfim, é uma discussão muito séria e muito grande. Agora, eu acho que, de fato, aquilo que a gente fazia lá final dos anos 70, que eu já peguei início dos anos 80, era um jornalismo bem distante da realidade das pessoas, e a gente precisa se aproximar para entender, quer dizer, entrar um pouco na vida das pessoas, mas a falta e a busca pela esperança, a gente precisa dar esperança às pessoas, porque senão, assim, a desesperança, ela leva por um caminho que pode ser pior do que aquele que a gente está vivendo hoje. Então, também esta conta a gente faz. Agora, confesso que não é uma coisa fácil hoje. Você olha para o dia do noticiário e você diz assim, às vezes eu pergunto, vem cá, Pernambuco só produziu isso? Não, tem gente honesta, gente que paga imposto, gente que trabalha, gente que faz, e são essas pessoas que a gente precisa descobrir. Mas é um longo tratado, é uma bela provocação. Muito obrigado.
Nesse momento, passamos para a comunicação e propostas. Eu levantei a mão, Carlinhos. Foi? Não vi aqui, não. Mas, Por favor, Bira, faça a pergunta. de qualquer maneira, eu não poderia deixar de parabenizar a extraordinária mulher que é Jo. Jo, hoje, eu tenho absoluta convicção que é uma das melhores jornalistas do Brasil. E eu teria 2 assuntos. O primeiro é dizer que eu acordo às 6 horas da manhã. Acho extraordinário o programa Bom Dia Pernambuco. Programa que, aliás, com coisas também muito positivas. Por 2 dias seguidos, vocês publicaram a presença do nosso querido Nildon Vitor, que foi uma figura excepcional nas Olimpíadas de Tóquio. Uma apresentação extraordinária e foi repetida no dia seguinte. Meus parabéns por esses elementos. Eu gosto muito da Globo, continuo gostando e, sobretudo, você foi uma pessoa que fez grandes alterações, grandes modificações dentro dessa emissora. Tanto você como Yuri, mas você é uma figura fundamental para Pernambuco e para a Globo. Segundo, Jo, eu gostaria de dizer que o Rotary é hoje uma organização que tem 1.200.000 associados que pagam para servir. 1.200.000 eles pagam para servir. E entre esses serviços, inúmeros deles de saúde, como foi comentado, tem um que nós já estamos praticamente encerrando, mas vale a pena lhe comentar. O Rotary aplicou 2 bilhões de dólares na poliomielite, para eliminar a polio. Mas a organização é tão forte, a organização tem uma personalidade tão importante para o mundo que 17,3 bilhões foram arrecadados de países, da Fundação Bill Gates, para que essa posição da polio ela acabe. Hoje, nós temos, se não me engano, 2 países ainda que nós precisamos eliminar esse mal, que é o Paquistão e o Afeganistão. Mas eu não poderia deixar de comentar com você outras oportunidades, jornalistas que nós mandamos para o exterior, né, diante dos programas, inclusive aqui de Pernambuco. No momento, nós temos uma menina que está fazendo, vai ficar, se não me engano, 1 ano na Holanda, patrocinada pelo nosso clube, mas são coisas que nós temos que um dia realmente ter uma comunicação com todas essas agências de publicidades, com todos os meios de comunicação, com simplicidade, mas mostrar aquele trabalho que nós fazemos. Leandro, por exemplo, na minha época, nós fizemos um trabalho que ele capitalizou isso quase que para todo mundo, de mandar jovens carentes para qualquer um dos países que nós temos vagas para isso. Esses jovens carentes, esse programa começou em Pernambuco e hoje está no mundo inteiro. Meus parabéns, Leandro. Mas eu não poderia deixar, Jô, de cumprimentar, de agradecer a sua presença. Você realmente é uma mulher extraordinária. É uma pena que você ainda não esteja no Rotary, mas nós vamos negociar, porque você será uma grande rotariana, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Um beijão. Obrigada, Zaviraci, muito obrigada. Mas, assim, de fato, é um trabalho que precisa ser mais conhecido. Obrigada pela sua audiência qualificadíssima. Aliás, se eu tivesse que fazer uma reclamação, era da Globo News. Está existindo uma coisa muito curiosa. Eu não sei se é a minha televisão.
eu assisto a Globo News, o volume fica um pouco mais baixo do que a CNN. Volume. E a imagem também. Se vocês puderem observar isso, não sei o que está acontecendo, se é a minha televisão. Qual sua área da cidade? Espinheiro. Me dê seu telefone agora. Vamos aproveitar. Presidente, por favor, eu preciso atender o telespectador fiel. Me dê seu telefone que a equipe de tecnologia liga para saber o que está acontecendo. 999-666-848. Mas, olha, é bem desproporcional. Assim, inclusive a própria imagem, né? O que me chama a atenção é que a imagem de uma está diferente da outra. Como eu gosto muito da Globo, o que eu posso fazer? Vamos resolver o problema. À tarde, a equipe liga para ver o que está acontecendo. Abraço e muito obrigado por sua presença. Obrigada. Como não é escrito para comunicações e propostas, nós passamos para companheirismo com o nosso companheiro Joaquim Branco. Queria comunicar as sociais da semana. No dia 15, Fátima, esposa de Ademar Assunção. Dia 18/7, completa aniversário Alvami Peixoto. No dia 18, João Orlando Alves. No dia 19, Alfredo Pereira Corrêa. No dia 19, Flávio Germano de Sena. E no dia 20, o nosso companheiro, ex-presidente, ex-governador, Carlos Alberto Vale. A todos, o Rotary Clube do Recife parabeniza. O protocolo agradece a presença dos companheiros e dos nossos visitantes, especialmente nossa palestrante, João Mazzarolo, que nos premiou com a excelente palestra, e passa a palavra ao presidente para encerramento. Primeiramente, gostaria de dizer a Jo que ela vai estar recebendo o certificado pela palestra de hoje. Vamos fazer chegar às suas mãos. Agradecer a brilhante palestra que foi dada aqui hoje e reforçar o convite do nosso grande diretor de Rotary Internacional, José Albiraci, em trazê-la para o nosso convívio. Vai ser muito bom a sua vinda para o Rotary. Vamos reforçar isso aí, vamos discutir isso realmente aí. Leandro e Carlos Vale vai ficar exatamente agora no seu pé, para que vocês venham para o nosso clube. Responsabilidade. Obrigado. Gostaria de agradecer a presença de Valéria, né, que adorava Felipe, seu marido, e era amicíssimo de Sérgio Ardelino. Era um grande amigo e conselheiro que eu tinha. Agradecer também a presença de Aldanira, era uma grande amiga da minha mãe. Não. Senão bate. Que Aldanira foi governadora e hoje Aldanira está presidindo novamente o clube dela, o Rotary Clube Natal, exatamente pelo fato de ser aniversário do clube. Agradecer aos demais companheiros e pedir que todos saudemos o pavilhão nacional. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Eu espero de vocês dois o boletim de você, tá? O vídeo vai estar, esses vídeos são expostos no YouTube, todos os nossos, né? Nós temos um canal no YouTube e todas essas palestras estão lá no YouTube. Lembrando, João, uma ação muito boa do nosso distrito foi na cheia de 2010, aquelas tendas da Shelter Box que foram colocadas em Barreiros, Palmares, Água Preta. E vocês divulgaram muito na época. Muito, é verdade. Foi muito divulgado. É verdade. Agradecendo mais uma vez aqui. Já que é no campo das ações, aí para encerrar, Jô, a gente está começando um trabalho bem legal, que o Rotary vai ser... eu já conversei com o nosso governador, que a gente já alinhou-se com o Ministério do Trabalho, o DETRAN, para fazer o projeto Recomeço. A gente vai georreferenciar todos os sequelados de trânsito
para dar oportunidade de trabalho e no esporte a eles. Porque as empresas, de acordo com o número de funcionários, têm que contratar os sequelados, os deficientes, né, os limitados. E nas fiscalizações, acontece muito das empresas dizerem que não sabem onde tem, não sabem onde buscar. Então, o projeto Recomeço, a gente vai fazer aí um georreferenciamento junto com o DETRAN, junto com o Ministério do Trabalho, para identificar esses e deixar eles disponíveis para atender a legislação, dar um sentido de vida a eles novamente, né? Não era só aquela indenização do DPVAT que poderia servir para alguma coisa, até porque R$ 13.500 hoje não atenderia. Então, é uma novidade que vai chegar por aí, já no clube, né? Eu falei com o Gil Sedimar também, a gente já teve alguma reunião disso, e aí a gente vai precisar do apoio também de divulgar bem para que as pessoas, os que já foram sequelados, porque os que vierem a ser sequelados, eles já vão entrar automaticamente nisso, mas os que já foram e se perderam no cadastro, podem se cadastrar novamente. E aí, eu vou bater na sua porta para lhe aperrear, para pedir que divulgue. Isso é tão bacana, né? E vai ajudar muito também. Total. Um belo nome, Recomeço. Gente, eu queria só agradecer, Não, está numa pasta pela Paulo. Alguém está falando, né? Queria só agradecer, Jô. Foi não, Valéria. Me sinto privilegiada, né? E ter conseguido, lógico que Leandro foi que resolveu tudo, não, bastou uma ligação e pedir a Leandro, ele organizou e isso aconteceu. Fiquei muito feliz de você estar aqui e feliz por ter feito isso acontecer. Viu? Muito obrigada ao Reciflão, né, que é um clube que já estive presente já algumas vezes. Tem vários associados que são colegas nossos, né, e eu estou aqui para colaborar. Continuo no Rotary. Obrigada. Obrigado, Valéria. Obrigada mesmo, obrigada, adorei vê-los e conversar com vocês. Sempre é um aprendizado. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Até logo você. Tchau, tchau.